Oi, gente. Ó, vou tirar um shot de fé. Feliz vida nova para você. E é sobre isso, uma vida nova. Vamos ver o que Deus fala. Mensagem pós-Páscoa. 1 Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Aqui eu entendo para aquele que está meio perdido, ser encontrado e estar agora debaixo de um propósito, de uma lei, né? De um propósito da parte de Deus. Ó, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É isso que eu tenho visto, que a vida da gente é muitas vezes como um teatro. Deus, ele provoca as circunstâncias, mesmo a fraqueza, entendeu? Para que você possa usá-la para ganhar, para ajudar aqueles que estão na mesma situação que você, entendeu? Assim também que pode te tornar forte entre os fortes para que você ganhe esses fortes. Entende? Eu lembrei de um livro que é... fiz bastante comentários para vocês sobre ele. O que Jesus faria, né? E ali tinha um casalzinho. Vocês lembram desse livro? É um rapaz, ele faz um pedido de casamento para aquela moça. Inclusive, ela era cantora. E aí ela recebe proposta, né, para seguir uma carreira bem promissora. E ela se nega. A mãe dela fica brava com ela, né? A irmã dela é o oposto dela, é a Rosa. E a Rosa, enfim, é o oposto dela. E ela, porque o sonho dela é cantar para dentro da igreja, é cantar para os pobres, isso. Ela quer lidar com os fracos. Então o sonho dela é usar a voz dela, o dom dela, para chegar àqueles que estão mais precisados, entendeu? Esse rapaz é um rapaz muito rico, né? Mas se ela olha para ele e ela não admira ele. Ela não consegue gostar dele, né? Aí ela diz que não. Mas aí eles continuam convivendo, eles se veem na igreja, fora da igreja. E parece que ele vai mudando, né? E aí ela começa, uau, olha, mas é o fulano mesmo. Tá diferente, hein? E aí, enfim, no final eles acabam ficando juntos. E isso quer dizer, ela é usada como fraca porque ela é mais fraca, né? Mas é o desejo dela estar fraca para estar entre os fracos. E ele não, ele é forte, né? Ele é rico, ele lida muito com os rapazes da idade dele, jovens, que são muito viciados em drogas, em álcool, muito materialistas, como ele mesmo tinha sido. E aí ele é usado para salvar esse tipo de pessoas. Aí, o que acontece? Só você pode estar nos locais onde Deus te colocou. Você vai todo dia para esses locais, você conversa com essas pessoas, né?
E ela não poderia estar no lugar onde ele estava. Por exemplo, como é que ela ia salvar os homens da faixa etária dele? Não dá. Ela, como mulher, né, em uma situação completamente diferente da dele, eles não a ouviriam, né? Então, assim como ela é chamada para salvar outros tipos de pessoas, né? Em outras circunstâncias, através de outros dons, e é isso. Essa vida nova é isso. Às vezes a gente vai dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para outras. E às vezes o nosso caminho é separado do caminho de alguém por um tempo e depois é como se, ó, fizesse isso. Aqui tava unido, separa, aí junta de novo. Aí eu vou tirar uma dessa agora. Vamos ver. Sobre esse novo caminho. Ah, que lindo! Isaías 61:3. Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Trocar aquela fraqueza por essa alegria aqui, né? Porque choro, porque estou de luto, porque, ó, não tenho o perfume da felicidade, né? E aí Deus fala, não, tem sim. Aí vamos ver outro. Jeremias 27:10. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor. Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor. Mas a palavra já saiu antes, ó. Canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o jugo ele não vai ser quebrado. O profeta Ananias, ele prega, ele quer pregar só coisas boas, né? E aqui parece que o profeta Jeremias, eu sempre fico em dúvida, né? Quando ele sempre fala, eu não sei se ele fala bem da Babilônia. Isso me deixa um pouco em dúvida, né? Porque assim, quando você diz que algo vai acontecer, ou que não vai acontecer, você lança uma palavra, né? Por exemplo, se alguém tá se aprontando para ir fazer vestibular, você olha para a pessoa e fala: Você está indo, mas você não vai passar nesse vestibular. Você lança uma palavra, entendeu? Então, eu não sei quando o profeta Jeremias, se ele tem algum interesse em ajudar Nabucodonosor. Eu não sei se ele estava ganhando alguma coisa por trás, entendeu? Para lançar medo na população. Porque aqui, ó, esse profeta Ananias, ele estava dizendo que o jugo ia ser quebrado, que as pessoas iam ser livres, né?
do jugo da Babilônia, e ele vem e diz: não, vou trocar o jugo de madeira pelo de metal, pelo de ferro, que é ferro? Cadê? Isso, pelo de ferro. Ele diz que não haverá liberdade, que as coisas elas vão piorar e que eles não se livrarão da Babilônia tão cedo. Isso aí é ruim porque, de certa forma, lança uma palavra que é uma palavra de maldição e inibe o quê? Diminui o poder individual, o poder da população, de lutar contra a opressão, de buscar a liberdade. Então, eu não sei, eu acho o seguinte, eu ainda penso que Jeremias tinha, não sei, talvez tivesse algum acordo com a Babilônia para lançar essas palavras. Não, não sei se tinha, não sei por que ele sempre diz que não, não vai vencer, não, não vai conseguir. Entendeu? E quando ele diz aqui, ó, você morrerá, também é uma palavra de maldição. É como se fosse. É uma praga, né? As pessoas antigamente elas lançavam uma praga e pegavam muitas vezes, entendeu? Uma praga. Porque assim, quando Davi ia, por exemplo, para derrotar o Golias, quando eles iam para derrotar, para libertar, quando Moisés mesmo foi para fazer todo o esforço para libertar o povo da opressão do Egito, imagina se surgisse um profeta e dissesse: não, você não vai conseguir, e aquele que pregar contra o Egito, ele vai morrer. Então, eu não sei, e isso me causa bastante confusão na cabeça, porque é estranho. É no mínimo estranho que o profeta Jeremias ele ficasse tão zangado que alguém pregasse contra a Babilônia pela libertação do povo. Eu acho mais que pode ser isso ou pode ser que os profetas eles eram pessoas muito, assim como hoje os pastores muitos, né? São muito orgulhosos, cheios de si. Então, quando surge alguém que parece estar brilhando mais do que ele, que no caso aqui o Ananias estava pregando uma palavra positiva e o povo de certo, isso mesmo, nós queremos nos libertar. Ele fica com ciúmes, ele fica enciumado. Quando aparece Jesus com os discípulos e vê, o discípulo fala: ó lá, estão falando em teu nome, curando em teu nome, vamos lá pegar a espada e matar esse que está fazendo isso. Ele diz: não, quem não está contra mim está a meu favor. Entendeu? Mas os profetas, eles não eram assim. Eles eram muito cheios de si e muito ciumentos e muito violentos na palavra, às vezes lançando praga, entendeu? Isso aqui é praga e pegou, né? E assim como Moisés, né? Moisés, só eu falo isso. E Paulo, em algum momento, ele vai dizer também, sabe? Só ele tinha o Espírito de Deus, cuidado com os falsos profetas, dizendo, só siga a mim, entendeu? Porque eles eram muito, eles tinham medo, né? Da concorrência, entendeu? Enfim. E eu tenho séria desconfiança com Jeremias. Bastante mesmo. Ele, sei lá, ele pega a Babilônia para defender ela de um jeito que eu fico desconfiada. Por que isso? Para que lançar tantas palavras? Olha, cuidado com a boca, viu? Cuidado para não lançar praga. Entendeu? Porque eu não vejo isso de Deus, entendeu? A gente sempre tem que lutar pela liberdade, a gente sempre tem que lutar contra o mal, sabe, que oprime.
Não é que haja inimigos, que a Babilônia seja inimiga, mas ela estava se colocando, sabe, como inimiga, como opressora. É isso que eu tenho que falar para vocês, assim, cuidado com pessoas que vêm, sabe, querer dizer para você se conformar com as coisas, sabe? Tchau. Deus abençoe. Ah, nova vida é isso. Nova vida é você acreditar sim na sua liberdade, que você não precisa ser fraco para sempre, entendeu? Que você pode usar dos seus dons para alcançar as pessoas e não para jogar praga nos outros. E não para dizer, ó, só Deus só fala comigo, ou só eu que canto bem, só eu que faço isso. Não, para dar oportunidade para outras pessoas, desde que estejam lutando pelo bem. Aquele que é concorrente seu não é desejar a morte dele, jamais. Tem espaço para todo mundo. E qual que era outra? Isaías 61. Chega de luto, chega de tristeza. Vai ter canto de alegria, vai ter celebração, sim. Você vai trocar as vestes. Vai andar bem arrumado, bem arrumada, vai ser feliz, vai cantar de alegria agora, né? Porque tinha o canto das carpideiras, né? O canto de choro, e às vezes a vida da gente tá nesse canto de choro, né? Não é de se fazer de vítima, às vezes realmente tem um sofrimento ali, né? E aí, mas Deus fala: não, eu vou trocar isso. Eu vou trocar o som da sua vida. Vou trocar o cheiro da sua vida por cheiro de vida, por som de alegria. Alegra-te. Tem coisas boas aí. Tchau.